eu queria chamar a atenção para isso porque tem muita coisa que a gente vai fazer aqui, que é geometria no espaço tridimensional, mas que vai valer em outras situações que não tem nada de geométrico. Então, vou talvez dar exemplos. O primeiro exemplo, talvez, de espaço abstrato, em que valem essas propriedades todas aqui, e que não é o conjunto dos vetores, seria pensar assim, o Rn. Pensa N como sei lá, 5, 4, 5, 1 milhão, sei lá, número mais, sei lá, está vendo a foto aí? Quantos megapixels tem uma foto que você eventualmente esteja vendo aí? Um crescimento pesado demais. Pois é, então, sei lá, você tem uma foto, pode ter 10 megapixels. Um megapixel, dependendo se é o cara que vendeu para você o pendrive, você é o seu computador, para o cara que vendeu o pendrive, o megapixel são, não megapixel, mas o megabyte, né, são 10, é 1 milhão de bytes. Para o computador, são 10 a 24 vezes 10 a 24. Tem uma pequena diferença. Mas vamos adotar assim como 1 milhão. Se é uma foto de 10 megapixels, essencialmente são 10 milhões de pontos. Cada ponto ali, se você pensar abstratamente assim, uma foto, sei lá, colorida, se você usar 3 cores para cada ponto, cada cor corresponderia a um número real, então você tem 3 vezes 10 milhões de coordenadas ali. Então seria R, N com N igual a 30 milhões, uma coisa assim. Então, mas o Rn, o que é o Rn? É o conjunto das N-uplas. Ora, duas N-uplas se somam como 2 pares ordenados, é a mesma operação, se multiplicam por escalares da mesma maneira. E não tem mistério nenhum provar, né, que se você fizer x1, xn mais y1, yn, definir assim como x1 mais y1, xn mais yn, e definir t vezes x1, xn como tx1, txn, se você fizer essas duas definições, todas as propriedades aqui valem. Não tem nada de misterioso aqui. O vetor nulo seria n-upla com todo mundo igual a 0. Se você tem x1, xn, o menos ele é menos x1, menos x2, menos xn, e tudo funciona. Então, o Rn, se eu disser assim, um espaço vetorial é um conjunto onde estão definidas 2 operações para as quais valem essas 8 propriedades, o Rn é um espaço vetorial. Eu posso pensar os elementos de Rn como vetores. Já dei esse exemplo para vocês, mas eu vou recordar. Quando você pega uma fotografia e transforma em outra fotografia, é como pensar assim, né? A foto 1 seria um elemento de Rn com n muito grande, em que lá os pixels estão cada um com um certo valor. E aí você tem a foto 2, é outro elemento do mesmo Rn, onde os pixels estão com outros valores definidos lá na n-upla. Quando você faz um morphing, quer dizer, uma transformação em que o tempo vai passando e uma fotografia vai virando a outra, geralmente a gente faz isso com um rosto de alguém, ou um corpo, sei lá, um monte, né? As primeiras que apareceram assim, o cara virando um vampiro, às vezes vira um bicho, uma coisa assim, o cinema faz muito isso, né? O que você faz? De alguma maneira você está fazendo uma curva
em que, vamos dizer, uma curva C em que C no tempo t0, vamos dizer, no tempo t1 está em F1 e C no tempo t2 está em F2. E é uma curva nesse espaço Rn. Quer dizer, em cada instante t você tem uma n-upla e essa n-upla vai mudando até virar essa daqui. A maneira mais simples seria fazer um segmento de reta. Claro que tem questões técnicas, estéticas aí para você fazer esse negócio direito. Mas no final das contas é um caminho. Então é uma curva num espaço Rn. Um outro exemplo, assim, vocês estão vendo no cálculo as funções f, pega as funções de AB em R. Chama de V o conjunto de todas as funções de AB em R. E define o seguinte, ó, f mais g é a função que calculado em x me dá f de x mais g de x. E tf é a função que em x dá t f de x. Tudo isso aqui vai valer. É como se a f tivesse infinitas coordenadas, uma para cada ponto do intervalo AB. Bom, esses exemplos são talvez os principais, ou são o mesmo, na verdade. Na verdade, eles são casos particulares, porque o Rn pode ser pensado assim. Quando a gente escreve em computação, a gente não escreve x1, xn, né? A gente escreve x de 1, x de n, o n até maiúsculo. Isso aqui é o quê? É uma função x desse conjunto em R. Aqui é uma função do AB em R. De uma maneira geral, se você fixar um conjunto x qualquer e pegar o conjunto de todas as funções f de x em R, você pode dizer que isso aqui tem uma coordenada para cada elemento de x. E aí você soma dessa mesma maneira, multiplica por escalar. E no fundo todos os exemplos, R2, R3, Rn, esses aqui são casos particulares disso aqui assim. Às vezes aparece uma maneira disfarçada. Por exemplo, se você pegar as matrizes A11, A12, A21, A31, A12, A13, A22. É o conjunto de todas as matrizes 3×3. Aí você somando entrada a entrada, multiplica por escalar, multiplicando cada entrada pelo escalar. Isso é o R9 disfarçado. O R9 resolveu se arrumar de outra maneira. Então as matrizes, na verdade as matrizes M por N são o Rm vezes N. Outro conjunto, que é um conjunto de funções, mas pode ser visto de outra maneira. Se você pensar Pn igual ao conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, o que é um polinômio de grau menor ou igual a n? É uma coisa do tipo anxn mais an menos 1 xn menos 1 mais a1x mais a0. Na verdade, ele é definido pelos seus coeficientes, que são n mais 1, porque tem de 1 a n e tem mais o 0. É menor ou igual a n, porque se o polinômio tivesse grau n, o an não poderia ser 0. Então, os polinômios de grau n, quando eles se somam também, coordenada a coordenada, multiplica também, multiplicando cada coeficiente, então também são Rns. Outra situação que aparece um Rn disfarçado. Quando você quer, em física, você quer descrever um sistema de n partículas. Então, n partículas.
Imagina assim, que a gente resolvesse pensar assim, o sistema solar, com o Sol e os 8 planetas, mas cada um fosse representado por um ponto, e a gente quisesse representar o movimento desse sistema todo, lá no sistema de coordenadas, de alguma maneira. Então, cada partícula seria dada por 3 coordenadas. Então, o sistema todo teria n vezes 3 coordenadas. Eventualmente, para descrever como a gente vai admitir a lei da gravitação, a lei da gravitação diz como é que são as forças em função das posições. Se você tem essa posição, esse planeta está aqui, esse planeta está aqui, então esse cara daqui é atraído para cá por uma força, esse daqui por uma força, as duas são iguais, mas no sentido contrário, e elas são calculadas simplesmente, tem a constante de gravitação, as massas M1, M2, que são constantes supostas conhecidas aqui, e aí esse cara daqui é inversamente, vamos dizer assim, que esse aqui seja P1, P2, então isso aqui é inversamente proporcional a P1, P2, vou botar P1 menos P2, que é ao quadrado, vezes o unitário dessa direção, que é o P1, é o P2 menos P1, e aí, só que esse cara não é unitário. Para ser unitário eu teria que dividir pelo tamanho dele, então eu divido por mais um, boto aqui ao cubo. Então isso aqui é a força que esse exerce sobre esse nesse instante, teria todas as forças, então todas as forças são dadas em termos das posições. Então, como se eu conhecer posição, velocidade e força em cada instante, eu acredito que eu consiga descrever a trajetória. Então, para eu dar o estado do sistema e poder ver como ele evolui, eu teria que dar as posições e as velocidades. Porque aí com a posição inicial, a velocidade inicial, eu sei andar um pouquinho. Com a posição inicial, eu consigo a aceleração inicial, aí eu consigo modificar a velocidade para ter a nova velocidade e andar mais um pouquinho. Então, na verdade, com n partículas, se eu quiser posições e velocidades, eu preciso de R6n, né? 3 coordenadas para cada partícula e mais 3 coordenadas para a velocidade de cada partícula. Então, por exemplo, seria uma coisa assim. Um pequeno comentário é o seguinte, aqui eu estou trabalhando o tempo todo com os escalares como sendo números reais, mas não tem nenhum problema se eu usar os escalares como sendo números complexos. Por exemplo, se eu trocar o Rn pelo Cn e colocar os escalares como números complexos, isso aqui também vai funcionar. Se eu trocar os polinômios de variável real por polinômios de variável complexa com coeficientes complexos, também funciona. Até as funções que eu pensei de x em R, eu posso pensar funções de x em C. Também funciona. E aí os escalares são números complexos. Isso não só é útil para a gente já viu no teorema fundamental da álgebra, a gente trocar polinômios a coeficientes reais por polinômios a coeficientes complexos, para entender melhor, como em outras situações, talvez a mais impactante, impressionante, seja a mecânica quântica, em que você usa funções de onda a valores complexos. Bom, então você tem um caminhão de exemplos de espaços onde essas propriedades também funcionam e que não são mais flechinhas. A brincadeira consiste no seguinte, às vezes eu tenho um problema, sei lá, em Rn, e eu penso assim, bom, é em Rn, mas se fosse em R2, o desenho era esse. E aí, com esse desenho, eu digo, aqui
bobagem. É claro que o que tem que fazer é isso, e às vezes a mesma coisa funciona em RN. Então essa é a ideia, né? Também, em muitos desses espaços, a gente pode botar um produto escalar. Né? Quer dizer, agora que a gente tem o produto escalar em coordenadas, não é nada genial você dizer o seguinte: se eu quiser o produto escalar, né, se eu pegar x e y em Rn, definir o produto escalar de x por y como x1, y1 mais xn, yn, eu só estou generalizando o que eu já vi em R2 e em R3. E aí eu poderia dizer assim, que o tamanho do vetor x em Rn seria x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado raiz quadrada. Isso aqui é uma escolha. Pensando assim, ó, pensa uma N upla como uma amostra, N amostras de alguma coisa, sei lá, tá? Tem N números, x1, xn. Qual é o tamanho disso? Repara que essa escolha aqui talvez a mais esdrúxula, a menos natural. Eu diria que tem duas escolhas naturais para dizer o tamanho disso. Seria o seguinte: você olha o tamanho, norma de x1 até o módulo de xn, e tem duas escolhas naturais: ou você pega o maior deles, ou você pega a soma deles. Quer dizer, quão grande é esse objeto aqui? Por exemplo, imagina que aqui sejam sei lá, N garrafas de cerveja. E aí, você sabe que a garrafa de cerveja lá no rótulo tem, sei lá, 375 mililitros. Aí então o padrão aqui, isso aqui deveria ser, né, x barra, as medidas de volume de cada garrafa de cerveja, o volume que está lá dentro, devia ser sempre igual, devia ser isso aqui. Mas você tem isso. Então o erro que você tem cometido é a diferença entre esses dois vetores. Quer dizer, vai ser x1 menos x barra, x2 menos x barra, xn menos x barra. Imagina você vai trabalhar, sai daqui, vai trabalhar numa fábrica de cerveja, é natural você pensar, né, que você mede, pega uma caixa, diz lá, controle de qualidade, está aqui uma caixa de cerveja, me diz aqui se está no padrão. Então, o erro são esses N erros. O que você vai definir como sendo o padrão aceitável? Bom, você pode dizer, bom, eu aceito 5 mililitros de diferença no máximo em cada uma. Seria uma ideia razoável, né? Menos razoável seria dizer, bom, eu aceito 5N mililitros na soma. Também, vamos dizer, seria razoável, mas você está correndo o risco de ter consumidores que vão tomar exatamente 375 mililitros e ter um que lá vai receber uma garrafa vazia. Mas é uma outra escolha possível. Por exemplo, se fossem, vamos dizer, você vai ter exposição à radioatividade. Então, seria razoável, por exemplo, você definir que cada uma dessas fosse uma exposição da mesma pessoa à radioatividade. Talvez fosse razoável definir que a soma tem que ser menor que tanto, porque aquilo é cumulativo. Então, ali a norma da soma seria mais razoável. Então, isso é uma escolha. Né? Quer dizer, como é que você vai medir o tamanho de um vetor em Rn? É uma escolha. Essa daqui é provavelmente a menos natural. Né? Só a mente doentia
Imagina você chegar para o cara da fábrica de cerveja e dizer, não, eu vou medir o erro por essas... o cara vai dizer, o cara é matemático, ele deve saber o que está dizendo. Não sei, vou ganhar meu dinheiro, não me importa. Mas se você tentar explicar para ele, vai ser meio difícil, não é muito natural. Mas essa daqui, o que ela tem de interessante é o seguinte, é que por trás dela tem esse produto escalar. E produto escalar tem noção de distância, de ângulo. Então tem uma série de coisas geométricas que funcionam, né, com essa daqui, que talvez não funcionem tão bem com essas. Talvez vou dar um exemplo assim, ó, que seria o seguinte, vou apagar isso aqui. Imagina que você tem, sei lá, nós somos aqui N, não vou contar o N, mas, e que cada um de nós, sei lá, pegou um paquímetro e mediu o diâmetro, sei lá, o maior tamanho, não digo o diâmetro, mas o comprimento aqui desse objeto. Então, você tem aqui, cada um deu uma medida x1, outro deu uma medida x2, outro deu uma medida xn. Bom, qual é a certa? Você pode dizer que é a média aritmética, mas é um chute, talvez. Mas se você pensar assim, ó, você pode dizer, bom, a certa deveria ser x barra, x barra, x barra. Quer dizer, o certo seria que as n medidas fossem iguais. Eu posso fazer vamos fazer esse desenho em R2, ó. Vamos fazer em R2. Isso daqui, ó, é x barra vezes 1, 1, 1. Se n fosse igual a 2, você pegava o vetor 1, 1 e diria o seguinte, ó, você está sobre essa reta daqui, né, que tem 1, 1. Tá? O certo é estar sobre essa reta. Mas o que a gente obteve foi o x1, x2 que não está na reta. Então, o que você faz? Geometricamente, a primeira coisa que você diz é o quê? Eu vou pegar o cara da reta que está mais perto desse. Então, eu projeto. Faço aqui um ângulo reto. Mas por que eu projeto? Porque aqui eu estou medindo, eu estou minimizando a distância, mas aí eu estou medindo a distância dessa maneira. Se você projetar aqui, vamos pegar aqui, o que é projetar isso? Você pega esse cara daqui e faz ele vezes o cosseno do ângulo e multiplica por esse cara daqui. Então aqui o 1, 1, o tamanho do 1, 1 é raiz de 2, né? Então você tem raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, é esse cara daqui que é o unitário. Esse cara tem tamanho 1. Aí você faz o produto escalar desse por esse, vezes esse daqui. Então, se você fizer x1, x2, escalar, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, vai dar o tamanho desse, vezes o tamanho desse, que é 1, vezes o cosseno do ângulo, vai dar esse tamanho daqui. Se eu multiplicar por esse vetor, vai dar a projeção. Então, eu faço isso daqui, então isso aqui vai dar x1 raiz de 2 sobre 2, mais x2 raiz de 2 sobre 2. E agora eu pego esse tamanho e multiplico. Então eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2 vezes x1 mais x2 e multiplico pelo vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é esse daqui, para obter esse, que vai me dar esse ponto aqui. Ora, isso daqui, ó, vai me dar x1 mais x2 sobre 2, x1 mais x2
sobre 2. Significa que esse cara aqui, as coordenadas dele, x barra, são a média aritmética. Então, eu estou legitimando a média aritmética no caso de 2. Se você fizer a mesma conta que em Rn, então vamos fazer a mesma conta em Rn, né? Imagina o seguinte, ó, eu vou pegar esse cara daqui e vou projetar este cara sobre esse. Então vamos fazer a nossa conta aqui assim, ó. Eu quero x1, xn, eu quero aproximar x barra, que é igual a x barra vezes 1. Então, a minha ideia é que está aqui o 0, esse cara daqui é 1, aqui está o meu x1, xn, e agora eu quero projetar ele aqui, fazendo um ângulo reto, que vai ser o ponto dessa reta que vai estar mais próximo aqui. Não fiz os detalhes todos, mas digamos que funcione. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o unitário, eu tenho que pegar nessa direção o vetor de norma 1. Então a norma de 1 é o quê? É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui são n, então isso é raiz de n. Então eu faço 1 sobre raiz de n vezes 1, esse é o vetor unitário. É esse daqui. U. Esse aqui é o meu U. Aí eu faço o produto escalar com esse vetor aqui, que eu chamo de V. V. O V é x1, xn. Aí eu faço o produto escalar desses dois caras. Quando eu faço o produto escalar desses dois caras, eu tenho esse número, que eu vou multiplicar por esse vetor para ter esse ponto aqui. Então, esse produto escalar vai me dar x1 mais xn sobre raiz de n só, né? Porque x1 vezes 1 sobre raiz de n, mais x2 vezes raiz de n, mais xn. Então, vai me dar isso aqui. Agora, este cara aqui, x barra, é esse número vezes esse u. Então, x barra é igual a x1 mais xn sobre raiz de n vezes 1 sobre raiz de n, 1 sobre raiz de n. Quando eu fizer essa multiplicação, vai me dar x1 mais xn sobre n, todas as coordenadas, o que me diz que x barra é igual a x1 mais xn sobre n. O que significa, repara que coisa estranha, se eu chegar lá na minha fábrica de cerveja e disser que eu vou medir o erro usando essa norma esquisita da raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros, ele vai dizer, pô, cara... Mas se eu disser que eu vou, com N medidas, chutar a medida certa, tomando a média aritmética, todo mundo vai dizer, claro, não podia ser outra coisa. Mas o que justifica a média aritmética é essa norma aqui. Porque eu tô
justificando a escolha desse ponto, dizendo, olha, ele é o que eu quero é um ponto nessa reta. E eu quero o ponto dessa reta que esteja o mais próximo possível da medida que eu tenho, da única informação que eu tenho. Então, se eu usar essa definição de distância, o ponto mais próximo me dá a média aritmética. Se eu usasse outra, não daria. Se eu usasse outra medida de distância mais razoável, eu provavelmente não teria a média aritmética. Então, para voltar assim, nossa inspiração religiosa, é como se Deus escrevesse certo por linhas tortas aqui nessa história. Então, quando eu falei que essa segunda parte do curso vai trabalhar com o espaço e outros espaços, é porque nós vamos estar trabalhando com o espaço a 3 dimensões, mas vamos estar tendo em mente que muitas das coisas que nós fazemos valem também em outras situações que não são tão geométricas assim. E esse aprendizado geométrico em dimensão 3 vai nos servir de inspiração para coisas que a gente vai fazer em outras situações mais gerais. Então, talvez a gente vai ter que... vamos discutir ainda na próxima aula um pouco mais, tanto dos espaços como do produto escalar. Principalmente a questão da dimensão. Está claro que o Rn tem dimensão n, né? Mas a gente precisa definir a dimensão e provar que ela realmente está bem definida. E isso é um resultado importante em álgebra linear. A gente vai discutir provavelmente na próxima aula.